Hoje o nosso podcast, que é realizado diretamente aqui da Sala de Comunicação da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, traz o nosso escritor Gilson Soares, que vai estar lançando o livro Ela Magrela, mas que já tem outros lançamentos. A gente vai saber um pouquinho da sua história biográfica, da sua trajetória como escritor e também como letrista. Gilson, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos telespectadores e já contasse um pouco da sua história, da sua trajetória, para a gente iniciar aí o nosso bate-papo aqui no nosso podcast. Obrigado, Ferreira. Obrigado a todos, a toda a grande audiência do podcast aqui de Ecoporanga. Prazer grande estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz com essa oportunidade da gente poder conversar um pouco. Para mim é um momento de grande alegria. Vir a Ecoporanga sempre é um momento de grande alegria para mim. Vir a Ecoporanga, lançar um livro, que é um livro que eu gosto muito, um livro que expressa bem uma ação, diria até que meio aventuresca ou aventureira, que eu costumo fazer. Eu gosto de viajar de bicicleta e gosto de escrever sobre o que me acontece nas viagens ciclísticas. Mas é grande prazer estar aqui em Ecoporanga, como sempre, principalmente lançando esse livro, que é um livro que eu gosto muito, é o livro de agora, né? Eu tenho 8 livros lançados, esse é o meu 8º livro. Eu comecei exclusivamente pela poesia, depois eu fui tomando outros rumos, pelo lado da prosa, da crônica, dos contos, e também, como você falou, pela atividade de letrista musical, que é uma atividade que me agrada também demais. Eu sou muito ligado à música sempre, tenho uma formação, não formação acadêmica, mas uma formação auditiva desde a infância, de música, de ouvinte de rádio. Meu pai era um grande amante de música, então chegar a ser letrista de música era quase uma consequência da minha atividade literária. Mas fico muito feliz de estar aqui. Amanhã vai ser certamente um dia de sonho para mim, esse lançamento aqui no auditório da Secretaria Municipal de Educação. É muito bem recebido por toda a equipe aqui da Prefeitura e estou muito feliz. Ô Gilson, antes de começar a falar aqui especificamente do livro que vai ser lançado, vai ser amanhã, dia 25 de julho. Sábado, aqui no auditório da Secretaria Municipal de Educação, que fica aqui no 2º andar do prédio aqui da Prefeitura Municipal de Ecoporanga. Vamos voltar no tempo para que as pessoas possam saber um pouco mais da sua história de vida. Quem é Gilson Soares? Eu tenho uma coisa que eu gosto sempre de exaltar. Eu acho muito bacana isso. Eu tenho a mesma idade da minha cidade. Eu nasci em fevereiro de 1955, em abril de 1955, não sei se é porque eu tinha nascido, Ecoporanga emancipou-se politicamente. Estou brincando, claro. Mas essa é a verdade. Então isso me alegra muito. Eu sempre que posso, eu conto isso, né? Porque eu acho muito bacana eu ter nascido no mesmo ano que a minha cidade se emancipou. E morei em Ecoporanga. Meu pai, José Soares Neto, era empresário lojista, né? Ele mudou para Ecoporanga em 1953. Ele e minha mãe, Efigênia, vieram para cá em 1953, em situações muito precárias. A vida deles para aqui é uma saga extraordinária, que não cabe agora contar aqui, mas é uma coisa muito bacana, porque eles vieram e trouxeram todo o estoque da loja que meu pai e José da Cruz, meu pai e minha mãe, Efigênia, José da Cruz e Dona Orlandina, vieram juntos. A loja que meu pai tinha era junto com o José da Cruz. Então são duas figuras assim que, claro, eu não estou falando do meu pai, estou falando do José da Cruz, meu padrinho, né? Orlandina, minha madrinha. Meus pais também são padrinhos do Juarez, que morreu recentemente e nasceu um pouco antes de mim. O Juarez nasceu em novembro de 1954, eu nasci em fevereiro de 1955. Meus pais são padrinhos dele. Mas então vieram juntos. E aqui em Ecoporanga, o meu pai começou a desenvolver a atividade futebolística. Aí o campo já estava ali naquela encosta, cortado ali, né, que era cortado na encosta. E começou a incentivar a formação de times e tal.
Então, meu pai tem uma história muito grande, ligada não só ao comércio de Ecoporanga, ele foi lojista aqui durante muitos anos, mas também a cultura. Meu pai era muito ligado à música, essas atividades assim. A minha poesia veio dele, né? Das informações que ele me trazia. Meu pai sempre gostou muito disso. E também teve essa atuação no esporte. Inclusive, o estádio municipal de Ecoporanga chama-se Estádio José Soares Neto, que muito me honra. Eu acho assim uma justiça muito grande que se faz à memória dele. Eu fico muito feliz com isso. Mas então, nasci em Ecoporanga, vivi em Ecoporanga até que eu concluí o ginásio. Naquela época era ginásio, hoje é ensino fundamental, né? Naquela época a gente chamava de ginásio. Depois do ginásio, aqui em Ecoporanga não tinha opção para o que na época se chamava científico, que agora é ensino médio, né? Hoje nós temos excelentes escolas de ensino médio aqui na cidade, né? Mas na época não tinha. Então, quem concluiu o ginásio geralmente tinha que sair de Ecoporanga. Eu fui para Vitória, meus pais continuaram aqui. Aí eu fui para Vitória, morar em repúblicas, morar em pensões, né? Para fazer o ensino médio, né? E aí que eu comecei muito fortemente a escrever. Eu já gostava muito de poesia, mas quando eu saí de casa aos 13 para 14 anos, para ir para Vitória estudar, aquilo me pegou emocionalmente muito. Você imagina, né? Você largar a sua cidade, toda essa vivência que a gente tinha aqui, para ir para Vitória encarar, né, e tal, aquela. Então, isso aí comecei a escrever efetivamente. Aí talvez a gente até junte a história biográfica com a história, digamos, literária, né? Porque foi aí que eu comecei a escrever. Só fui publicar muito depois, mas desde então eu comecei a escrever os poemas e guardar. Além desse lançamento aqui que será feito, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, Ela, Magrela, tiveram outros lançamentos anteriores, né? De outros livros que foram lançados. Fala um pouquinho sobre esses lançamentos, que a gente está aqui. O primeiro livro, meu primeiro livro é esse aqui, Rosa dos Ventos. Eu dei muita sorte, eu sou um cara de sorte, né? Que o meu primeiro livro já foi publicado pela UFSC, Universidade Federal do Espírito Santo. A UFSC tinha uma fundação chamada Fundação Ceciliana Abel de Almeida, que era a parte que fazia a ação cultural dentro da UFSC, né? E esse meu primeiro livro foi incluído na coleção Letras Capixabas, volume 18, que é uma coleção que reúne os grandes escritores do Espírito Santo. Para mim foi uma grande surpresa, né, que meu livro fosse incluído. Então, Rosa dos Ventos é meu primeiro livro. Quando eu lancei lá em Vitória, eu lancei também aqui em Ecoporanga. Foi também uma noite maravilhosa. Para você ter uma ideia, para vocês terem ideia, da nossa audiência também. No lançamento do meu primeiro livro foi no Clube de Ecoporanga, que era ali onde a rodoviária em cima. Eu não sei se a galera mais jovem talvez não se lembre disso, mas era ali. E nós trouxemos, no dia do lançamento do livro, no evento que nós fizemos, Maurício de Oliveira, para tocar aqui em Ecoporanga, o maior músico, o maior instrumentista, o maior maestro da música popular capixaba, um dos maiores da música brasileira, veio aqui em Ecoporanga, no lançamento desse meu primeiro livro. É um livro que eu gosto muito, é um livro que tem os poemas da minha adolescência, da minha juventude. Inclusive, um dos capítulos do livro chama-se Ecos de Ecoporanga. Não sei se dá para alcançar aqui para a nossa audiência. Ecos de Ecoporanga. Nesse capítulo são os poemas que eu escrevi na minha adolescência, ou imediatamente depois, mas lembrando da minha adolescência em Ecoporanga. Se você me permitir, Ferreira, eu vou até ler um dos poemas aqui. Sinta-se à vontade. Desse capítulo chamado Ecos de Ecoporanga. Versinho. Quando encontro teu sorriso na Avenida Central, eu me descentralizo e ando a dizer bom dia aos cães, e o dia se transforma em luz. Quando domingo te vejo na igreja, imaculada, vegetal, seus olhos de deusa, tuas pernas bonitas, eu me infernizo e ando a improvisar despudorados hinos em teu louvor, e a missa se transforma em profana prece. Quando escondidos te beijo apressado, nervoso, calado, feliz, e as minhas mãos acariciam teus seios púberes, eu vou depois a falar com nada, e me desorganizo, e fico na cama insone, murmurando versos emocionados, e a noite se transforma em poesia.
Uma coisa curiosa que eu gostaria de dizer é que eu abro esse poema dizendo: quando encontro o teu sorriso na Avenida Central, eu me descentralizo. A Avenida Central é a Avenida Milton Mota. Quando eu encontrava a minha grande paixão adolescente ali na Avenida Milton Mota, eu me descentralizava, olhando para ela sem poder dizer nada. Aí depois eu tive... Meu segundo livro foi Canção da Meia Idade, que é um livro que eu já escrevi quando eu estava aí com... Publiquei, acho que eu estava com 30 e poucos anos. Depois, o terceiro livro foi Minério. Que foi eu gostaria que você falasse, resumidamente, o conteúdo de cada um deles. Esse tá. Poema, esse tá. aí. Só um resumo breve. Todos são poemas. Todos né? são poemas. Até então, eu só escrevia poesia, né? Mesmo que eu escrevesse outras coisas, mas não publicava. Os meus primeiros livros são todos de poesia. Canção da Meia-Idade é exatamente isso. É a canção da minha meia-idade. É tudo que eu... Rosa dos Ventos é o livro da adolescência, da juventude, né? Canção da Meia-Idade é o livro desse período meu, digamos, entre os 30 e 50 anos, né? Talvez um pouco mais. E Minério já é o terceiro livro do que eu considero uma trilogia. Eu diria até que aqui está a minha biografia poética, né? Aqui eu caminho da adolescência até a idade madura, até os 60 anos. Hoje eu estou com 71. Então esses 3 livros foram lançados nesse período. A partir daí eu comecei a tomar outros rumos na literatura, parti um pouco também para a literatura em prosa, para as crônicas, né? E também poesia sempre, e aí caí também na música popular brasileira como letrista musical. Vamos entrar nessa parte aí para as pessoas entenderem o que é um letrista, que você também atua nesse campo aí. Inclusive foi bom você ter tocado nesse assunto, Ferreira, porque também é um assunto até de debate, digamos, literário, né? Há quem diga que letra de música não é poesia. Essa discussão existe até entre letristas mesmo. O Chico Buarque tem uma ideia sobre isso. O Paulo César Pinheiro, que é um dos maiores letristas da música popular brasileira, e é exclusivamente letrista, não é igual o Chico Buarque, que é letrista e músico, né, e compositor e cantor. O Paulo César Pinheiro, ele é só letrista como eu. Eu não sou músico, não sou cantor, não sou nada, sou só letrista. O Paulo César Pinheiro tem uma ideia diferente da do Chico Buarque. Eu considero que, para mim, no meu ato de criação, eu sei quando estou fazendo poesia e quando estou fazendo letra para música. Eu distingo bem. Inclusive, eu tenho letras que às vezes eu escrevo e não encontro parceiro para musicar, mas eu não considero que elas são poemas também para ir para um livro. Elas ficam lá, até que alguém vai criar uma melodia e ela vai se tornar uma música. Mas eu não penso que aquilo ali é um poema, entendeu? Para mim tem uma diferença na característica criativa mesmo. A letra de música, a música para mim, o principal para mim, na música, no meu entendimento, é a canção, é a melodia. A letra eu vejo um pouco como complementação, né? Mas a letra e a melodia têm que se casarem. Não tem como uma canção ficar bonita se ela tem uma bela melodia e uma letra ruim. Ou se o contrário acontece. Tem que haver um casamento. Inclusive, um casamento até assim, as palavras têm que se adequarem às notas, entendeu? Você não pode uma palavra trazer aqui para essa nota se ela não tem um entendimento ali. Então tem tudo isso, é uma longa discussão. Que haver uma junção. Né? Junção, exatamente. Você percebe isso. Você vê algumas canções que você vê que, né, fluentemente as coisas acontecem. As palavras estão colocadas ali de uma forma... Tem nada forçado. Né? Alguns você vê que o cara força para botar uma frase ali dentro de uma frase musical, colocar uma frase literária e não consegue, fica mal realizado. Então, tem tudo isso. Agora vamos falar sobre o lançamento. Vamos entrar aqui num assunto bacana também, né? Como todos aqueles que foram ditos por você, e que é o lançamento desse livro aqui, que traz como título Ela, Magrela, Gilson Soares. Gostaria que você falasse desse lançamento. A data será a data desse 25 de julho de 2026. Sábado, às 19 horas. Sabadão, às 19 horas. Aqui, volto a repetir, aqui no auditório da Secretaria Municipal de Educação. Aurora Franzotti. Aurora Franzotti, né, que é o nome lá do auditório. E que fica aqui em cima do prédio. Como eu sei Franzotti, que era o marido dela, que era um farmacêutico, que era uma figura muito interessante também.
e que fica aqui em cima do prédio da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, né, o auditório. Gilson, Ela Magrela. Então a gente vai falar do livro, né, um livro de crônicas, você já adiantou pra gente, e vamos falar também sobre essa magrela aí. Então vamos bater um papo de forma bem agradável, bem alegre, né, porque se trata de um assunto muito bacana, que é o lançamento de um livro, né? E isso é muito importante para todos nós, principalmente para nós ecoporanguenses, que vamos ter a honra de receber você aqui para o lançamento desse livro. Mas fala para a gente desse livro que vai ser lançado aí. Bom, primeiro eu vou falar da minha alegria, que eu já vou repetir, aliás, né, de estar aqui em Ecoporanga fazendo o lançamento do meu livro. Como te disse, o meu primeiro livro, Rosa dos Ventos, foi lançado aqui. O segundo livro, Canção da Minha Idade, também fiz o lançamento aqui. Mas depois, durante um período, alguns dos meus livros eu não consegui trazê-los a Ecoporanga. Isso sempre me entristeceu, porque sempre que eu concluo um livro, imediatamente eu penso que eu devo vir a Ecoporanga fazer o lançamento. Até porque todos os meus livros, tudo que eu faço em literatura, tem um pouco de Ecoporanga, e sempre vai ter, né? A gente não... Aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? A gente sai da cidade, mas a cidade não sai da gente, né? Nunca vai sair, né? Então, para mim é sempre uma realização. Então, eu fico muito feliz com essa receptividade que eu estou tendo aqui, desde o início que eu comecei a planejar isso aí. A Ângela Costa, né, tem me ajudado bastante, né? O Zé Luiz sempre foi muito receptivo comigo, não só agora, enquanto é prefeito, mas nós somos amigos de infância, né? Eu e o Zé Luiz somos da mesma geração. Inclusive, fiquei muito alegre quando um natural de Ecoporanga tornou-se prefeito. Então, para mim, assim, eu acho uma alegria para a nossa geração ter o Zé Luiz prefeito na nossa cidade. É meio que uma vitória da nossa geração, né? E todos aqui me recebem muito bem, vocês aqui da comunicação. Então eu fico muito feliz, acho que a gente vai ter um grande lançamento amanhã. Aproveito para convidar nossa audiência toda aí para estar com a gente amanhã aqui no auditório, né? E, bom, o livro. Eu gosto de viajar de bicicleta, né? Já há algum tempo eu adotei a bicicleta como meu veículo mesmo de locomoção urbana. Eu ando lá, eu moro em Vila Velha, né? Eu circulo por Vila Velha, Vitória, Cariacica, de bicicleta geralmente. Não que eu não pegue um ônibus uma vez ou outra, ou um Uber, ou outra forma, mas assim, há muito tempo já que a bicicleta é meu principal veículo de locomoção urbana. Mas a partir de um certo momento eu comecei a viajar de bicicleta, né? Comecei a fazer viagens, fui estendendo, já fiz várias viagens longas de bicicleta e sempre quis viajar para escrever. Eu não sou ficcionista, eu não sei inventar histórias, não é minha linha. Eu faço poemas ou escrevo coisas que me acontecem, que são as crônicas, né? Então, quando eu comecei a viajar com essa intenção. E agora que eu estou chegando ao primeiro livro dessas viagens todas, eu acho que é o primeiro de uma série, né? Então, eu acho que essa série, inclusive, vai se chamar Ela Magrela mesmo, sempre, com as outras viagens também. Magrela, né, que é uma curiosidade que você colocou, a minha geração, não sei atual, era hábito a gente chamar a bicicleta de magrela, ou de camelo também se chamava, mas eu sempre usei muito mais magrela. Agora o pessoal fala muito bike, né, e tal, virou isso aí. Bicicleta mesmo pouca gente fala, né? Acho que é uma palavra meio longa, né? Mas então, magrela é ela, e eu criei uma relação, e eu tento transmitir isso no livro. Eu acho que o livro também tem essa característica que eu acho que pode ser atraente, né? De eu criar uma relação com ela, magrela, né? A gente vai meio que dialogando durante a viagem. Existe uma história entre nós dois, entendeu? Então isso aí também dá um aspecto meio divertido até, eu diria. Eu escrevo assim, eu gosto muito, tenho interesse que as pessoas se divirtam lendo o que eu escrevo, entendeu? Quando escrevo crônicas, eu escrevo meio com o objetivo de que as pessoas se divirtam, que seja uma coisa alegre, boa, gostosa, sabe? E eu tento fazer isso. E eu acho que esse lance da minha relação com a bicicleta, colocando dessa forma, né, tratando ela desse jeito, eu acho que gera uma curiosidade. E tem um mapa ali, as pessoas, os telespectadores, as pessoas que estão nos vendo no podcast, vai ver um mapa aí. Essas crônicas, elas contam histórias desse roteiro que você fez aí para a criação desse livro. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa rota que você fez aí ao lado da Magrela, isso, né?
A magrela, gente, a bicicleta, né? Que nessas gerações aí dos anos, eu creio que até os anos 90, Ainda se falava da falava magrela, camelo, né? Então, criou-se um relacionamento, eu digo, de amizade, de convivência entre você e a magrela. Esforços conjuntos. Para criar essas crônicas. Fala um pouquinho pra gente sobre essa rota aí. Esse mapa que a gente tem aqui no banner está aqui no livro também. E ele orienta bem. É bacana para o leitor ir lendo e acompanhando. Porque eu fiz as crônicas, elas seguem a viagem. As crônicas é feita na mesma sequência da viagem. Então eu saio de Vila Velha, né? E vou subindo pelo litoral até Riacho Doce, que é o riachozinho que divide o Espírito Santo da Bahia. Eu vou até o limite, né? E aqui eu passei já por São Mateus, Itaúnas. Quando eu chego ao Riacho Doce, eu vou para Pedro Canário. Eu passei por Itaúnas, vou para Pedro Canário. E aqui acontece uma coisa curiosa. Eu vou até ficar em pé. O microfone se a não vai direção... pegar. Ah, não, pega. Então tá, então vou me manter sentado. Tem uma coisa curiosa, porque um ano antes de fazer essa viagem pelo norte e noroeste, que eu chamo de Arco Norte Capixaba, né, eu tinha feito uma viagem pelo sul, descendo também pelo litoral e subindo até o Caparaó, contornando o Caparaó e voltando para Vila Velha. Quando eu fiz essa viagem, eu descobri que o Espírito Santo tinha uma tríplice fronteira lá no município de Dores do Rio Preto. Lá tem o encontro de dois rios, o Rio São João e o Rio Preto. Quando esses dois se encontram, eles formam o Rio Itabapoana, que desce até o mar. E aqui, quando eles se encontram, formam-se uma tríplice fronteira, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Num ponto só, os três estados se encontram. Quando eu subi para fazer essa viagem, eu não sabia. Aí quando eu cheguei a Itaúnas, conversando com os caras lá, batendo papo lá em Itaúnas, num barzinho, aí o cara me falou de Três Corações. Eu falei, mas Três Corações? Ele falou, lá os três estados se encontram. A Bahia, o Espírito Santo e Minas Gerais. Inclusive, essa vilazinha chama-se Três Corações. Aqui é Fazenda Três Estados, aqui no sul. Aqui é a vila de Três Corações. Então, tem essas curiosidades que eu vou descobrindo enquanto pedalo. Aí o que eu faço nessas crônicas? Eu vou destacando essas coisas e vou dando informações, vou contando histórias que me parecem curiosas ou divertidas. Então, é isso. Então, a cada cidade que eu passo tem uma ou mais crônicas. Muito bem. Gilson, a gente está chegando nos momentos finais, né? O nosso tempo está ficando escasso para a gente. Eu sei que tem é uma história bacana, que tem muita coisa para a gente falar. Se a gente tivesse tempo, a gente ficaria aqui o dia inteiro. Fazendo essa viagem inteira, né? Essa viagem aí. Mas aí o leitor vai poder. O leitor vai poder. Lendo, exato, vamos deixar para os leitores acompanhar no livro, né? Isso. No livro que será lançado. Eu gostaria que você se despedisse aí do nosso podcast e deixasse uma mensagem curta para as pessoas que estão tão ligadas hoje em dia no digital, para que elas peguem um livro, que leiam, né? E sintam essa magia do que pegar um livro e ler. E assim a gente vai finalizando com a sua despedida aí aos nossos telespectadores e deixando essa mensagem curta aí para essas pessoas que estão tão antenadas hoje no celular, nas tecnologias, que elas peguem um livro, leiam para ver que magia tem o conteúdo de um livro, principalmente desse livro aqui, gente, ó, para você conhecer um pouco mais de tudo que foi falado aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Beleza, Ferreira. Eu que agradeço você, agradeço a toda a equipe e agradeço a nossa audiência, aos nossos telespectadores e coporanguenses que estão nos vendo de vários lugares do mundo, né? Coporanga está espalhado pelo mundo todo, né? E o livro é o seguinte, cara, eu tenho tanto interesse pelo livro que essas crônicas, elas já foram publicadas 2 vezes em meios digitais. Elas foram publicadas um pouco depois da viagem, num site chamado Estação Capixaba, que é um site muito bacana, tem muitas coisas do Espírito Santo. Essas coisas foram publicadas. E agora, mais recentemente, já nessa década de 2020, elas foram publicadas no site da editora Cândida, que é a minha editora, a editora que publica os meus livros, né? Mas, mesmo assim, eu só me considero totalmente satisfeito a partir do momento que essas crônicas ganharam o formato de livro.
né? Esse formato lindo, a editora fez um trabalho gráfico de muito boa qualidade, como sempre. A editora Cândida, que publica os meus livros, é uma editora muito cuidadosa, os livros são sempre muito bonitos, né? Faz um projeto gráfico muito bacana. Então, eu fico muito feliz de trazer esse livro para Coporanga, fico muito feliz que todos possam estar amanhã, dia 25, sábado, a partir das 19 horas, aqui no auditório da Secretaria Municipal de Educação. E vai ser muito bom falar um pouco sobre o livro, conversar com todos os amigos e amigas, né? E ter essa noite deliciosa amanhã.